Olha, tema de hoje, serviços públicos municipais, né? Então, saímos de toda aquela parte mais descritiva, mais de enfrentamento, né, da organização do município, né? E vamos aqui, a partir de agora, sim, se nós tivéssemos mais, por exemplo, 5, 6 aulas, né, de direito municipal, nós, na verdade, faríamos o quê? Revisitaríamos temas de direito administrativo, de direito ambiental, até de direito tributário, de direito urbanístico, né? Então, não sei se vocês perceberam, essas 3 disciplinas, assim, que eu ofereço num determinado semestre, né, elas têm muita interlocução entre si, né? O direito ambiental com o direito urbanístico, direito municipal. Além dessas, né, eu também ofereço o direito do saneamento básico, recursos hídricos e saneamento básico, em que aí eu acabo estendendo mais, aprofundando mais a análise da proteção dos recursos hídricos, do saneamento básico na sua acepção ampla, que envolve aí tanto esgotamento sanitário, quanto fornecimento de água tratada, como também, né, o manejo de resíduos sólidos, né? E também, em grande medida, envolve o tema de serviços públicos. Então, vocês percebem que os temas, né, e as disciplinas, elas vão se imiscuindo, porque os temas, eles são, né, quando você fala em serviço público municipal, em grande medida você vai repetir, né, a doutrina do direito administrativo sobre serviços públicos. Então, é necessário você revisitar esses temas, tá? Agora, lógico, existe, como nós sabemos, uma distribuição de competências constitucional, distribuição essa de competências que a gente estudou bastante, de forma bem aprofundada em direito ambiental, depois falamos novamente em direito urbanístico, falamos aqui em direito municipal e agora nessa temática, de novo, meio que de fechamento aqui dos nossos encontros, da nossa disciplina, nós vamos novamente aqui, em alguma medida, citar, abordar, analisar, tá? Então, assim, é uma aula que, creio eu que não será uma aula tão demorada, uma aula que tem aqui uma abordagem bem assim recortada, bem específica, né, com o serviço público em geral e no âmbito do município. Mas vamos lá, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, seja você estudando o tema de serviço público no direito administrativo, ou seja, trazendo ele para o direito municipal, né, com enfoque do município como o titular do serviço público, responsável por uma série de serviços públicos, a primeira coisa que a gente tem que revisitar, tem que rever, é o próprio conceito de serviço público, né? Então, assim, o que é serviço público? Como vocês sabem, né, nós temos o direito administrativo, uma evolução muito calcada no próprio conceito de serviço público, tanto que o direito administrativo francês, né, convenciona-se dizer, é um direito administrativo do serviço público, ou seja, a partir da noção de serviço público, né, e aí vocês lembram de toda aquela retrospectiva histórica que a gente, enquanto professor de direito administrativo, e vocês futuros aí pesquisadores de direito administrativo, fazem, né, fazemos, que é aquela retrospectiva sobre a própria existência do direito administrativo como ramo próprio do direito, derrogatório, diverso, né, do regime jurídico privado, que foi, em grande medida, né, como vocês sabem, construído, né, a partir da obra, vamos assim dizer, da discussão de casos levados à justiça francesa, especialmente ao Conselho de Estado francês, né, tendo em vista que lá, né, por razões históricas, sociológicas, se desenvolveu uma justiça própria para os conflitos em que o Estado fazia parte, né? Isso foi uma consequência, né, como vocês sabem, né, a notícia histórica, uma consequência da própria Revolução Francesa, né, em que os revolucionários tinham ali uma certa desconfiança com os juízes do anciano regime, né, do antigo regime, como juízes que, ao serem ali, de alguma forma, subservientes ao antigo regime, eles não tinham a confiança dos revolucionários e, portanto, né,
como se estava ali a partir da Revolução Francesa, a partir da noção de república, e de um sistema de governo que não tinha mais, né, a figura da monarquia, e sim, né, da própria república, a figura, né, portanto, do parlamentarismo ali instalado no primeiro momento, depois o semipresidencialismo, o semiparlamentarismo, como a gente sabe, né, que é o sistema de governo francês. Você tem, a partir desse momento, então, a definição de uma justiça administrativa própria, e aí nessa justiça administrativa própria, o que pretendiam ali os revolucionários era justamente garantir, né, que o Estado francês ali tivesse, né, um tratamento mais isento em relação aos juízes do antigo regime, e por isso a criação, né, da justiça administrativa, que no decorrer de sua atuação, de sua consolidação, principalmente no Conselho de Estado, formata o próprio direito administrativo, né? Então, por isso, pessoal, que a gente diz, né, que o direito administrativo de origem continental europeia, basicamente francesa, ele se calca em muito, né, na evolução. Isso da professora Odete Medawar conta muito essa história, a professora Maria Silva Zanella de Pietro também, né, se calca, se sustenta muito sobre a noção do próprio serviço público, né? O serviço public, que é aí reconhecido a partir do Conselho de Estado francês. E aí o caso, né, como vocês se recordam, são vários os casos, né? O direito francês é muito casuístico, inclusive, muito jurisprudencial, mas vários são os casos, mas aquele que sempre a doutrina nos aponta, né, como uma notícia histórica, é aquela história da pequena Agnes Blanco, que foi, né, menina com 10 anos, foi atropelada por uma vagonete, né, um pequeno vagão, uma pequena carroça, né, vamos assim dizer, da Companhia Nacional de Fumos, né, na França, que, uma vez sendo a menina atropelada, a família vai buscar uma ação indenizatória em face do Estado, e aí, então, o Conselho de Estado ali, né, consolida a ideia do direito administrativo, do serviço público, da existência, portanto, de uma responsabilidade do Estado diante do particular, enfim, tudo isso se aí mistura, né, na própria formação do direito administrativo. Eu estou contando essa parte histórica, rememorando com vocês, pessoal, para chamar a atenção da própria importância, né, da evolução do serviço público, né? E o serviço público, enquanto conceito, como vocês sabem, ele pode mudar, né, o seu conceito, a depender do Estado, né, da formatação, da formação do Estado, do período histórico, né, do período histórico e do local, né? Então, local, Estado e o período histórico. Basicamente, você tem aí uma evolução do conceito de serviço público. Mas, de qualquer forma, uma chave assim importante para a gente poder sempre definir as ações, as funções do Estado, né? Essa chave, inclusive, é a proposta, consolidada, na verdade, pela professora Maria Silva Zanella de Pietro, mas, na verdade, quando você estuda um pouquinho mais a história do direito administrativo, você vai encontrar isso, em grande medida, já citado pelo orientador dela, o professor José Cretella Júnior, né? Eli Lopes Meirelles também nos apresenta esses conceitos, mas, enfim, né, dentro dos doutrinadores mais atuais, né, a própria professora Maria Silva Zanella de Pietro nos apresenta essa chave, que ela denomina de funções de Estado, razão de existir do Estado, né, que para ela seriam 4. A prestação de serviço público, o exercício do poder de polícia, o fomento e a intervenção no domínio econômico. Eu acrescento mais a regulação, né? Isso muito em razão de alguns doutrinadores, como o próprio professor Marçal Justem Filho, né? Um colega de pós-graduação, Bernardo Strobel Guimarães, escreve também, né, se não me engano, a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado sobre esse tema, defendendo a regulação como uma nova função do Estado, né? Principalmente após aí, né, a consolidação de um Estado regulador, pós-emenda 19 de 98 do nosso país, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que você seja mais um clássico, um tradicionalista, né, você tem aí claramente, pacífico, né, as 4 funções de Estado: prestação de serviço público, exercício do poder de polícia, fomento e intervenção no domínio econômico, né?
E aí, então, essa prestação de serviço público, né, daqui a pouco nós vamos entender o conceito, ela é, por definição, prestada diretamente, né, quando o próprio ente público presta o serviço público, ou indiretamente, quando ele cria uma pessoa em razão do princípio da especialização ou princípio da especialidade, ele cria uma pessoa jurídica própria para a prestação desse serviço, que pode ser uma pessoa jurídica com natureza jurídica de direito público, né? Por exemplo, a autarquia, que por definição é criada para a prestação de serviço público, né? Como também uma fundação pública de direito público, ou até mesmo fundação pública de direito privado, mas, de qualquer forma, né, a prestação indireta ocorre quando ele cria o ente público titular responsável pela prestação desse serviço público, ele cria uma entidade, ou quando ele repassa, outorga, delega, né, ao particular esta atribuição de prestar o serviço público. E aí, esta outorga ao particular, este repasse ao particular, se faz por meio de uma relação jurídica, normalmente de concessão, permissão de serviço público. Na verdade, nós vamos ver mais ao final da aula até, que essa é a explicação mais tradicional. Na verdade, nós temos várias espécies hoje de ajustes, várias espécies de parcerias, como vocês sabem, portanto, com várias formas diferentes aí de você prestar o serviço público. Mas ainda, se você for a doutrina administrativista, Irene Nohara, Rafael de Oliveira, enfim, todos esses mais modernos, você vai perceber que ainda na conceituação se ressalta a concessão, a permissão de serviço público como forma de delegação de outorga do serviço público ao particular, quando, na verdade, né, em serviços também que não são exclusivos do poder público, você tem outras espécies de parceria. Por exemplo, convênios, parcerias com OCIPs, com organizações sociais, né, parcerias com organizações da sociedade civil por meio de convênio, na forma da lei própria, e assim por diante, né? Então, você tem aí a prestação de serviço indireta quando você tem na prestação algum particular ou mesmo uma entidade de direito público criada pelo poder público, pelo ente da federação para prestar esse serviço. E aí, o ente público, nessa situação, reserva para si, né, mantém para si aquilo que nós chamamos de titularidade, né? Titularidade. Então, a titularidade é justamente esse poder que detém, que reserva para si o poder público, né? Composto aí de várias atividades, como o próprio planejamento do serviço público, a fiscalização da sua boa prestação, adequada prestação, a regulação, né? Aí pensando-se num mix, numa mistura de fiscalização, né? Com normativo, com poder normativo, com mais, né, punição, com a aplicação de penalidades. Então, né, tudo isso compõe a ideia de titularidade que é reservada ao ente público, né, que é reservada ao poder público, tá? E aí, sem mais delongas, a gente entra efetivamente no conceito de serviço público. E aí, a primeira coisa que eu vou aqui recortar, né, é um conceito que nós encontramos na Lei 13.460 de 2017, que é a Lei do Usuário de Serviço Público. Prestem atenção, porque na própria Lei de Licitações antiga, a 8666, você tem também um conceito de serviço público, mas é um conceito de serviço público um pouco diferente do que esse, tá? Lá o conceito de serviço público da 8666 é um conceito que envolve obras públicas, que envolve contratos públicos, né, de administrativos para a prestação de serviços públicos, então é um outro viés, né, de conceito, por isso que eu nem recortei e coloquei aqui, senão ia nos confundir. Mas a Lei 13.460, por ser a lei que foi aí aprovada com a ideia, né, com o objetivo de descrever os direitos aí do usuário do serviço público, de melhorar, né, a qualidade, né, vamos assim dizer, das normas jurídicas a respeito desses direitos, né? Essa lei, por ser até mais atual, ela se propõe a conceituar o serviço público. E conceitua de que forma?
atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública. É interessante aí, né, que o próprio conceito também está, mais uma vez aqui, né, um pouco confuso, um pouco incompleto, de certa forma. Vamos lá. Atividade administrativa, né? Atividade quer dizer um conjunto de atos, é uma complexidade aí de atos realizados pela administração, né? De prestação, ou de prestação direta ou indireta. Quer dizer, esse ou aí está horrível, esse ou está errado, não? Então, seria atividade administrativa de prestação direta, sem o primeiro ou indireta, né? Ou indireta. Prestação direta, como já falamos, quando o ente público, aí a última parte, né? Exercida por órgão, quer dizer, órgão é uma parte componente do ente público, por exemplo, da prefeitura municipal, que não detém personalidade jurídica própria, né? Então, é um órgão, por exemplo, um departamento dentro da Secretaria de Obras que presta o serviço lá de saneamento básico, né? Ou entidade da administração, aí nós estamos diante da prestação indireta, né? E aí poderia ser melhor definido como prestação indireta por particular, né? Ou entidade da administração pública, né? Do que? De bens ou serviços. Para quem? Para a população. Tá? Então, assim fica, né, com mais sentido. Então, seria atividade administrativa, seja uma complexidade, um conjunto de atos administrativos, ou seja, realizados prioritariamente pela administração pública, de forma direta, ela própria, por meio, por exemplo, de um órgão que a compõe, ou de forma indireta, quando ela cria uma entidade pública, né, para prestar o serviço, ou quando ela outorga, delega, repassa, por meio de algum tipo de relação jurídica, ao particular, essa incumbência de prestar o serviço público. Todavia, ela repassa essa incumbência de prestar, pessoal, mas reserva para si um plexo de poderes, um conjunto de poderes que são, vamos assim dizer, entre aspas, inalienáveis, que não são passíveis de serem repassados. Então, a própria organização do serviço público, né, o próprio planejamento, a própria discussão da política pública, né? Então, a gente sai um pouquinho até do direito administrativo e vai um pouquinho para a política pública, né? Que também já foi inserido no âmbito do direito administrativo, mas o gestor público, né? E aqui em especial o gestor público municipal, ele vai conceber esse serviço público, né, em todos os seus aspectos técnicos, seu aspecto de abrangência, né, de alcance, seu aspecto de qualidade, né? Então, todos esses aspectos são aí reservados dentro da titularidade. Então, a titularidade, você tem que entender que ela envolve atividades como, repito, planejamento, a organização, a fiscalização, né? A própria fiscalização em termos de recebimento, né, do usuário, daquele que usufrui desse serviço público, né, de um feedback, né, de uma informação a respeito, né, da qualidade, né, do serviço público, se ele está adequado ou não, enfim, essa é basicamente, né, a ideia central do conceito. E aí, me socorrendo aqui da colega, né, querida professora Irene Nohara, grande nome de direito administrativo no nosso país, temos aqui um conceito, né, muito importante, que é a atividade prestacional, né, ou seja, a prestação de alguma coisa, e é uma atividade porque é um conjunto, né, complexo de atos, né, que incumbe ao poder público com ou sem caráter privativo, sendo por ele desenvolvida diretamente, ou por contrato de concessão ou permissão, com regime de exorbitância ou tendo em vista restrições especiais estabelecidas para a satisfação de necessidades coletivas que o ordenamento jurídico confere especial proteção. Vamos aqui, né, fatiar um pouco o conceito da professora Irene Nohara. Vamos aqui compreender melhor. Primeira ideia, atividade prestacional, ou seja, o poder público, direta ou indiretamente, por meio de alguém que faça isso por ele, vai prestar algo, uma utilidade, né, um bem, né,
efetivamente, ou um serviço, né? Um conjunto aí de atividades, né? De um fazer, né? Vamos assim dizer, um dar algo ou fazer algo em benefício de alguém que é quem? A comunidade, que é, né, o povo, né? Que é aí o princípio até da finalidade, né? Do interesse público, atendimento do interesse público, e aí o atendimento da necessidade do povo, da necessidade pública. E aí você já visualiza, mas necessidade do quê, Raul? Todas as necessidades que nós temos, né? Nós acordamos de manhã e dormimos à noite usando, né, usufruindo de serviço público, né? Seja na iluminação pública, seja na iluminação, né, na energia elétrica que chega até a sua casa, né? Quando você acorda de manhã, se estiver escuro ainda, você acende a luz, você vai até o banheiro, você usa o banheiro, né? E aí, ao usar o banheiro, você tem o saneamento básico enquanto atividade aí, né? Presente, você toma um banho, então você tem fornecimento de água, né? Tratada, você tem o esgotamento sanitário, a saída da água usada, né? Depois você vai pegar aí um transporte coletivo para ir até a faculdade, então transporte coletivo, serviço público, não é isso? Aí você vai para uma universidade pública, né? Em que você tem aí, isso é o mundo pré-pandemia, né, pessoal? Mas vamos lá. Você vai até a universidade, tem aí o usufruto, né? Usufrui de serviço público de educação em nível superior, né, gratuito, né? Depois você retorna para sua casa, enfim, né? Você tem aí durante o dia todo uma série de serviços públicos, né, de competência federal, estadual e municipal que você está usufruindo o tempo inteiro, né? Então você tem utilidades, você tem coisas e tem serviços que são aí prestados para nós, os usuários, ou colocados à nossa disposição, né? Então você tem todas essas atividades aí compondo o conceito de serviço público. Incumbe ao poder público com ou sem caráter privativo, ou seja, né, às vezes a Constituição Federal vai definir especificamente que aquele serviço só poderá ser prestado pelo poder público, né? Então aí se chama exclusividade, ou alguns doutrinadores também chamam isso de monopólio. Existem algumas discussões doutrinárias sobre se a terminologia monopólio seria o melhor, porque uma vez que no monopólio também é um termo que se usa na atividade empresarial privada, né? Mas, enfim, são aqueles chamados serviços públicos em monopólio, em exclusividade. Eu vou dar um exemplo assim bem típico, né? No âmbito federal, que é o serviço nuclear, né? Então, se você tiver serviço público aí envolvendo atividade nuclear, é só exclusivo da União e ponto final, né? Então, com ou sem caráter privativo, sendo por ele desenvolvida diretamente, né, prestada, na verdade, diretamente, né, ou por contrato de concessão. A professora, como eu disse aqui, está ainda muito apegada, né, ao contrato de concessão e permissão, mas nós sabemos que hoje existem vários serviços públicos, né, como educação, cultura, assistência social até, que são prestados, né, em parceria com a iniciativa privada por entidades da sociedade civil, né? Então, toda aquela discussão que nós fazemos sobre a lei de OCIPs, né, termo de fomento, sobre a lei de OS, né, a cooperação, né, o acordo, né, de cooperação, quando você tem também os termos de fomento, enfim, aqueles instrumentos todos lá da lei das organizações da sociedade civil, né, em que você tem convênios, parcerias aí com entidades da sociedade, né, não só o contrato de concessão ou permissão. E aí com o regime de exorbitância, né, que normalmente, pessoal, esses conceitos, por que acontece isso? Pode estar passando pela sua cabeça, mas por que acontece isso? Ainda no conceito de serviço público, se coloca só concessão, permissão. É porque, normalmente, pessoal, essa temática das OS, OCIPs, etc., no direito administrativo, por tradição, né? Não sei se isso daí vai ser eventualmente modificado, mas ainda por tradição, é tratado num outro capítulo. Então, você tem um capítulo de serviço público, depois você tem um capítulo de terceiro setor, né? Mas, na verdade, essas são temas que se misturam também, né? Porque o terceiro setor também pode prestar serviços públicos, né, em parceria com o poder público, né?
Mas, de qualquer forma, aqui nós estamos no conceito mais tradicional de contrato de concessão ou permissão, né, que, como vocês sabem, é um contrato administrativo antecedido, a concessão antecedida de licitação, né, com um regime de exorbitância. O que é exorbitância? Com um regime próprio. Então, o próprio contrato administrativo é um regime exorbitante e derrogatório do regime jurídico da contratação particular, né? Por quê? Princípio da supremacia do interesse público, né? Você tem, né, disposições na própria lei de contratos administrativos que dá ao poder público um poder, né, de alterar unilateralmente as cláusulas, de fiscalizar a boa execução do contrato administrativo, de aplicar um regime disciplinar, né? Então esse é o regime de exorbitância, né? Aquilo que exorbita, que vai além, né, do que é o regime ordinário, né, comum do direito civil, do direito contratual civil, ou tendo em vista restrições especiais. Restrições especiais é que são das leis específicas, né, estabelecidas para a satisfação, né, da necessidade coletiva que o ordenamento jurídico confere, né, ao qual confere especial proteção, tá? Conceito, então, aqui, em que a gente pode visualizar claramente que o serviço público são bens, utilidades e serviços prestados ao particular, colocados à disposição dele, diretamente pelo poder público, né, ou por entidade criada, ou por particular, indiretamente, com um regime jurídico próprio, exorbitante, que afasta a aplicação do regime jurídico privado, justamente porque há esse elemento de supremacia do interesse público, de aplicação do princípio da finalidade, né, do interesse público sobre o interesse privado. Tá?